novo nome é Asaf. Deus de você se apoderou. Tinha 15 anos. Ele não podia ainda tomar conta do coro, reger a orquestra, embora sendo levita. Levita eram os homens da tribo de Levi que foram separados por Deus para sacerdócio, para tanger os instrumentos, para escrever salmos, para dedicar-se na casa de Deus. Embora sendo levita, ele não poderia ainda exercer o ministério. Davi esperou 3, ele inteirou 18, Davi trouxe ele. E os outros músicos os outros orquestristas que tocavam suas orquestras, todos aqueles homens olharam e disseram, tem um menino entre nós. Tem sim, lembra dele? Asaf, aquele do qual Deus se apoderou. E então Davi apresenta Asaf a eles e o constitui como chefe deles. Chefe. Menino de 18 anos. 18 anos, chefe de toda a autoridade espiritual de Israel. Davi disse assim a Asaf, eu sou homem de guerra, sou general, eu tenho que formar exércitos, e eu vi em você uma qualidade poderosa, você tem uma unção diferente, não é à toa que você tocou nas minhas vestes e Deus derramou sobre você também. Eu quero você como chefe, líder espiritual de todo Israel, na área de tanger instrumentos. E então Asaf começa o seu ministério. Começa a desempenhar o ministério na casa de Deus. Só que tinha um problema para Asaf. Não era um problema, era uma oportunidade para Deus agir. Porque muitas vezes nós enxergamos o problema e Deus enxerga a oportunidade de fazer algo na nossa vida. Eu vou repetir. Nós enxergamos o problema, Deus enxerga a oportunidade. Levita, repitam comigo, levita. Os levitas foram os homens que conquistaram o coração de Deus. Deus não escolheu a tribo de Levi por acaso. Deus não escolheu a tribo de Levi fazendo assim, verde, como é que é o nome da outra cor? Verde, vai usando as cores até chegar no verde. Deus não fez isso, não lançou sorte sobre os levitas. E eu procurei também saber por que Deus escolheu levitas. Por que não escolheu a tribo de Ruben, de Dan, de Naftali? Por que não escolheu a tribo de Judá? Por que os levitas? Aí eu descobri porque os levitas eram homens sentimentalmente desequilibrados. Era homens sentimentalmente desequilibrados. Levita não pensava muito para fazer algo para Deus, não. Quando nós apresentamos um projeto para os rubenitas, eles dizem assim, irmão, temos que fazer a conta dos gastos, temos que fazer aqui as proporções para ver se vai dar certo. Quando apresentamos para os naftalitas, que são os homens ricos de Israel, eles dizem assim, vamos ver se tem dinheiro em caixa, porque o rico é sempre assim, ele tem que ver se tem dinheiro em caixa, está sobrando e ele tem que ver. Agora os levitas não, quando dizia assim, vamos fazer algo para Deus, vamos embora, agora, aonde? É desse jeito que é levita. Quando Faraó aprisionou o povo de Deus, na segunda dinastia do povo de Deus no Egito, ele disse, olha, os hebreus têm crescido sobremaneira, daqui a pouco vão nos dominar. Toda criança, homem, que nascer é para morrer, não é para viver homem. E então naquela época os filhos de Israel não casavam, não se davam em casamento, não desposava as jovens de Israel lá no Egito. Por quê? Porque sabia que se tivesse um filho homem iria morrer. E então, eu vejo, a minha Bíblia relata isso, que um jovem da tribo de Levi desposa uma jovem da tribo de Levi. Eu estou falando de Joquebede, eu estou falando do jovem Anrão. E vão lá e tem 3 filhos, quando o faraó disse que não era para ter nenhum. Se tiver um, eu mato. Eles desafiaram Satanás que estava na pessoa de faraó e disse, nós vamos ter 3 para mostrar para você que levita tem coragem, que levita faz. Os homens que conquistaram o coração de Deus foram os levitas. Eu vejo isso por toda a Bíblia. Levita tem coragem. Quando Diná foi desflorada, a filha de Jacó, imagina só, Jacó tinha 12 filhos homem, uma filha mulher. Vai lá alguém e faz aquilo que fez com a filha de Jacó. 2 dos filhos de Jacó têm coragem de entrar na cidade, matar todos à espada, inclusive o príncipe daquela cidade que havia feito mal. 2. Quem era um deles? Quem era um deles? Levi, o filho de Jacó. Também olho pela Bíblia, Moisés no monte com Deus,
E de repente Deus disse para Moisés: Moisés, vou destruir o povo. O povo pecou, fizeram um bezerro de ouro, já estão adorando outro Deus, vou acabar com todo mundo e vou dar a você, Moisés, no teu nome eu vou dar uma nova nação. E Moisés se joga na frente de Deus e disse: Deus, pare! E Deus disse: o que foi, Moisés? Deus, o que vão dizer as nações? O Senhor tirou seu povo para destruir no deserto, Deus. E tem mais uma, Deus, com todo carinho. Vai destruir o povo? Tira meu nome do teu livro também, porque o teu povo é o meu povo, Deus. Quando o faraó disse que não iria nascer uma criança, que se nascesse morresse, nasceram 2 e nasceram uma irmãzinha que ainda veio de brinde, e não nasceu um menino comum, nasceu um super menino, que até conselho para Deus ele dava. Os levitas conquistaram o coração de Deus. Embora Asaf, sendo levita, tinha um porém. Esse porém que eu disse que é o que nós vemos como um problema e que Deus vê uma oportunidade, é que levita não tinha riqueza. Repita comigo: levita. Não tinha riqueza nessa terra. Deus então vai dar herança para o povo. Caminhe comigo, vem comigo, estamos agora entrando na terra da promessa. Deus diz para Josué: começa a repartir a herança. E eu vejo os levitas, todo alegrinho. Nós somos um povo abençoado. Dá uma faixa de terra para Rúben, dá outra faixa de terra para Simeão, dá as terras costeiras do mar para Naftali, que são os donos das grandes embarcações, o povo mais rico de Israel. Dá um pedaço de terra para Manassés, dá um pedaço de terra para Efraim, e vai ficando levitas por fora. E chega no fim, e eles perguntam: Josué, Deus se esqueceu. Tem mais uma tribo, Israel. E quem é a tribo? Somos nós. Cadê a nossa herança, Josué? Cadê? Todo o povo ganhou herança. E Deus disse para Josué: tribo de Levi não vai ter herança na terra. Aí aquele povo, até certo momento, fica triste. É por isso que muitos de nós, às vezes, ficamos tristes. Levitas da casa de Deus, nós não temos herança na terra. E aí, eu começo a entender o que estava passando Asaf. Aí os levitas olham para a situação e dizem assim: nós não teremos herança, e o que será de nós? E Deus diz assim: eu serei a vossa herança, eu, vosso Deus, sou a vossa herança. Eu sou a vossa herança. Você não tem riqueza aqui na terra, mas você tem Deus, Ele é a sua herança. Pode glorificar o nome dEle. Então Asaf cresce no ministério, se torna o regente do coro, o chefe das orquestras. Na presença de Davi, tangia instrumentos, organizava orquestras e tocava, e todo Israel adorava a Deus, tinha uma unção especial. Só que eu vejo Davi escrevendo um salmo na sua velhice, de número 37, que é totalmente contrário ao salmo de número 73, que é o salmo da velhice de Asaf. Veja do lado aqui, 3:7, Salmo 37, Davi escrevendo, velhice. Veja do lado de cá, Salmo 7:3, 73, Salmo da velhice de Asaf. São duas questões totalmente opostas, porém paralelas. Observem só, Davi começa dizendo que os ricos, vamos lá para o Salmo de número 37, olha só para você ver o que Davi relata aí, a respeito de riqueza, a respeito de bens, a respeito de possuir alguma coisa. Alguém encontrou? Pode ir lendo aí para nós. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Até aí. Do teu coração. Olha só, eu estava questionando a Deus o porquê que Davi escreveu esse salmo já na sua velhice. E então, juntando com a história de Asaf, olha o que Deus revelou no meu coração. Juntando com a história de Asaf, esse salmo foi escrito para Asaf, embora não diga aqui que foi escrito para Asaf. Davi escreveu esse salmo dizendo a Asaf: olha bem, Asaf, deleita no Senhor.
Asaf tinha 3 filhos, José, Netanias, Zacur e Azarela. São 4 porque tinha filha Azarela. Nome difícil, né, irmãos? Azarela. Quem colocaria o nome na filha de Azarela aí? Asaf tinha 4 filhos, 3 filhos e uma filha. A história relata que Asaf morava num casebre, que tinha morado o pai dele, que tinha morado o avô dele. Asaf não tinha riqueza, porque tribo de Levi não tinha riqueza. Asaf não tinha bens, não tinha possessões. E ele olhava para os ímpios e via os ímpios prosperar, e via os ímpios terem carruagens, e via os ímpios ter bens, riqueza, ouro, prata. E ele tinha que comer o pão que alguém levava para ele. Ele tinha que comer aquilo que os outros davam. Quantas vezes você já comeu uma cesta que alguém levou para a tua casa? E isso causa indignação no teu coração. E isso causa uma revolta, às vezes até contra Deus. E você diz assim: Senhor, eu estou na tua casa, eu estou pregando, eu estou jejuando, eu estou orando. Aquele homem que é satanista, que não tem compromisso contigo, tem carro, tem riqueza, tem empresa. Senhor, o que está acontecendo? E o sofrimento começou a tomar conta de Asaf. Ele começou a ser acometido por uma doença catalogada como depressão profunda. Ele começa a sofrer. Ele começa a olhar a situação e diz: não pode. O meu amigo Davi agora já é morto, agora eu tenho mais de 60 anos. Seu filho Salomão reina em seu lugar. O conforto que eu tinha eram as palavras de meu amigo Davi. Agora eu já não tenho mais nem isso. Agora eu já estou aposentado, jubilado. Porque aos 50 anos, os levitas paravam seu sacerdócio, era interrompido. A lei mandava isso. A lei dizia: até 50 anos o sacerdote executa o sacerdócio de Deus. Aos 50 anos tinha que jubilar ele. E eu vejo Asaf na praça, num banco da praça, triste, sozinho. Porque depois que você para de ministrar na casa de Deus, depois que você para de ter contato com a mídia, é normal, é comum as pessoas te abandonarem. Vejo Asaf sozinho num banco da praça, chorando, dizendo: Deus, o que aconteceu comigo, Senhor? O que foi que aconteceu? A tradição dos hebreus diz que um dos filhos de Asaf era paralítico em casa, estava sobre uma cama. Diz também que a mulher dele estava cometida de uma grave doença. Diz também que a mãe dele havia morrido alguns meses atrás, antes de escrever esse salmo. Asaf estava passando uma depressão profunda, e ele começa a desabafar com Deus, dizer: Deus, o meu sofrimento é terrível. Ele chega a dizer mais para frente, depois do verso 17, do Salmo de número 73, ele diz: quando eu pensava nisso, me dava picada aos rins. O sofrimento dele foi terrível. Eu era líder de jovens numa cidade, no interior de Goiás, chamada Guapó. Nós tínhamos uma mocidade ali, abençoada, e Deus me ensinou algo sobre o sofrimento. A matéria sofrimento só entende quem já passou por ela. Só entende quem já passou pelo vale do sofrimento. Nós tínhamos uma jovem tecladista que tangia o teclado como ninguém, estudante de administração de empresas, filha do pastor da igreja, abençoada. Nós tínhamos outras 2 jovens que faziam primeira e segunda voz da equipe de louvor. Nós tínhamos um outro jovem que tocava bateria, um outro jovem que fazia vocal. Tínhamos um pastor abençoado. E então teve um congresso no interior de Goiás, e nós fomos. Eu disse: pastor, posso locar um ônibus para nós levarmos os jovens? O pastor disse: pode, não só pode como deve, e eu vou junto também, porque eu também gosto de adorar a Deus. E fomos todos para o congresso em Caiapônia, presidido pelo pastor Adélio naquela época, um congresso de mocidade das Assembleias de Deus do interior de Goiás, depois que dividiu o congresso que ficava no Rio Vermelho, ginásio Rio Vermelho, com a capital, e aí criou um novo congresso para as regiões.